Olá, hoje é 18 de julho de 2025. Começa agora o Radar FGV, podcast notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre novos desdobramentos do tarifaço de Trump ao Brasil, validação de Moraes ao decreto do governo sobre IOF, cesta básica mais barata com a queda de preço em 11 capitais. Temos também o lançamento da nova temporada do podcast Impacto Social FGV. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. Na última semana, o mundo debateu sobre a decisão do presidente norte-americano Donald Trump sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. Um dos assuntos que chamou a atenção foi justamente o sistema do Pix entrar na mira do governo americano. Em entrevista para a Globo News, Guilherme Casarões, da FGV e AESP, analisou o momento. Unilateral dos Estados Unidos que dá uma grande margem para os americanos responderem a qualquer tipo de descontentamento comercial com relação a qualquer parceiro. Do ponto de vista histórico, isso é considerado uma medida extrema. Então, ela vai para além de uma negociação comercial tradicional, ela é meio impositiva nesse sentido e mostra um agravamento do relacionamento comercial entre o Brasil e os Estados Unidos nesse momento. Por outro lado, a Justiça dos Estados Unidos pode ser favorável ao Brasil nesse embate. Em depoimento para a Jovem Pan News, Leonardo Munhoz, do FGV Agro, explica esse assunto. Ele falhou em comprovar essas emergências nacionais que ele está alegando. Tá? E se foi condenado nessa corte internacional, esse caso subiu para a Corte Federal. E agora está com prazo para essa Corte Federal julgar isso dia 31 de julho, que é bem no prazo do Brasil responder para as tarifas. Então é melhor esperar, porque grande chance dele ser condenado na Corte Federal também. O Brasil já entraria com, numa posição muito favorável com relação à própria lei americana. Também do FGV Agro, Cícero Zanetti falou nessa matéria sobre as dificuldades de se buscar novos parceiros comerciais como forma de contornar o problema. Você conseguir fazer com que as nossas mercadorias escoem para outros compradores, isso você não consegue da noite para o dia, porque esses outros compradores também compram produtos não só brasileiros, mas de outros fornecedores. Então você precisa criar canais de comércio, você precisa criar acordos comerciais, acordos preferenciais de comércio para fazer com que a mercadoria escoe de uma maneira mais rápida, né? Então não quer dizer que os litros de suco de laranja que a gente está deixando de exportar para os Estados Unidos, automaticamente eles vão ir para a China. Não vão ir. E para explicar a repercussão política sobre o assunto, a Agência Internacional de Notícias Reuters conversou com a professora Graziela Testa, da FGV EPPG, que explicou as consequências desse tarifaço. Olha, nesse primeiro momento, quem mais parece ganhar com a atitude do Trump é o próprio presidente Lula, que estava muito fragilizado com baixíssimas perspectivas eleitorais. Inclusive, me parece que esse movimento do Bolsonaro busca atingir mais outros membros da direita do que o próprio Lula. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente tem um eleitorado grande que vota na direita e a gente tem uma direita mais fragmentada do que nas eleições passadas. A bandeira do nacionalismo, ela tem apelo muito relevante, sobretudo no campo da direita. Ainda que exista uma esquerda com apelo nacionalista, é algo que no Brasil é identificado mais com a direita. Então, é nesse ponto em que eu falo que Lula ganha mais do que qualquer membro da esquerda com esse apelo nacionalista, porque ele pode buscar um eleitorado mais ao centro-direita, que enxerga nesse apelo nacionalista algo relevante para a sua decisão de voto. E, assim, em qualquer caso, seja na esquerda ou na direita, o inimigo comum tende a ser algo positivo para a aprovação do chefe do executivo, no caso de presidencialismos. Isso pode acontecer, no limite, de uma forma muito negativa por meio de uma guerra, mas esse tipo de desentendimento público por rede social também é algo que tende a gerar ganhos para o governante que cria um inimigo que unifica a nação de alguma forma e que diminui a força da oposição. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retomou em parte o decreto do presidente Lula que eleva a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O decreto havia sido derrubado pelo Congresso Nacional anteriormente.
Em entrevista para o All News, Heloísa Machado, da FGV Direito São Paulo, comentou os pontos dessa conciliação política. Bom, se a gente está falando que essa conciliação vai promover um diálogo entre Congresso Nacional e Poder Executivo, por que esse diálogo não acontece sem a presença do Supremo Tribunal Federal, que além de fazer tudo o que já faz, vai também mediar essas conversas de alta cúpula, querendo ou não, deixando de lado a sua função precípua, que é saber se aquele texto é constitucional ou não. Então, eu acho que a gente precisa exigir um pouquinho mais de responsabilidade dos nossos atores políticos, da presidência da Câmara, da presidência do Senado, das lideranças de bancada, bem como dos articuladores da presidência da República, para que tenham condições de superar essas questões sem procurar colocar o Supremo Tribunal Federal no papel de conciliação que não lhe cabe. Na minha opinião, a gente está diante, inclusive, de uma busca incessante de tutela do Congresso Nacional para o Supremo Tribunal Federal. A gente critica muito a judicialização da política, mas a gente esquece que quem vai lá bater na porta do Supremo Tribunal Federal são os partidos políticos. Então, me parece um cenário bastante ruim para tratar de uma questão técnica de justiça tributária e econômica, como a discussão do IOF. No mês de junho, a cesta básica ficou mais barata em 11 capitais brasileiras em comparação com maio desse ano, sendo a mais barata de Aracaju e a mais alta de São Paulo. Participando do programa Encontro com Patrícia Poeta da TV Globo, Matheus Dias, do FGV IBRE, explicou a diferença dos preços nos diferentes estados. A composição da cesta básica, ela tem algumas divisões. Então, os estados eles ficam divididos em regiões. Então, os estados do Sudeste e alguns do Centro-Oeste, eles ficam juntinhos ali e acabam tendo uma ponderação diferente. Esse agrupamento, ele acaba fazendo diferença, porque alguns itens, por exemplo, estados do Sul e Sudeste acabam consumindo mais carne bovina, estados do Norte consomem mais peixe. Então, tem uma questão cultural também do comportamento do consumidor. Essa composição em si já faz com que, por exemplo, você tenha bastante carne e leite que são mais caros, e isso já dá uma diferença no preço. Então, naturalmente, a cesta de Sergipe, ela seria menor porque tem itens mais baratos. Mas essa diferença está no longo prazo. Então, você tem mais de 15 anos aí de dados mostrando que essa diferença ela sempre existiu e tem aumentado ao longo do tempo. E é justamente essa questão. Matheus também falou sobre as formas de driblar as variações de preço e como o consumidor pode agir nessas situações. A gente realmente tem que reavaliar o consumo, muitas vezes procurar um pouquinho mais, até dentro do próprio supermercado a gente já tem diferença. No mesmo bairro você consegue ter uma diferença pesquisando online. E assim, essa questão da reavaliação do consumo é bastante importante. Ou seja, será que talvez eu tenha que abrir mão desse produto? Talvez não, mas eu posso diminuir um pouco. Então, assim, eu gosto de tomar café várias vezes ao dia. Pelo fato do preço aumentar muito, eu vou reduzir um pouquinho, vou tomar de manhã, depois à tarde. Então, assim, são formas da gente conseguir fazer caber o orçamento. Agora recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter gerada por IA. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nicolas. Hoje trago o lançamento da nova temporada do podcast Impacto Social FGV, projeto que destaca iniciativas da Fundação que impactam de forma decisiva o país, por meio de apoio às políticas públicas, projetos e pesquisas desenvolvidas por suas escolas e unidades. Muito bem. E qual o convidado desse primeiro episódio? A temporada já começa com o presidente Carlos Ivan Simonsen Leal, falando sobre a construção de um novo projeto de país e o papel da FGV nessa transformação do Brasil. Vamos conferir um trecho. A nossa democracia ainda está evoluindo. E ela vai ter que evoluir durante muitas décadas ainda. A nossa agricultura, se você fizer as contas, ela ajuda, ela colabora com a paz mundial, porque ela ajuda a ter comida para o mundo todo. Que inteligência artificial até agora não é inteligência. Segundo, ela não é uma novidade. Ela tem 60 anos no mínimo. A inteligência artificial não eliminou a sua necessidade de pensar. Pelo contrário, talvez ela exija um pouco mais até, né? E eu aproveito para perguntar diretamente ao apresentador, Eduardo Bittencourt, quais os principais tópicos que foram abordados nessa conversa. Olá, Iris e ouvinte do Radar FGV. Bati um papo com o professor Carlos Ivan, que também falou sobre a importância de melhorias na educação brasileira, sobretudo no ensino médio, Também conversamos sobre inteligência artificial, a sua evolução ao longo dos últimos 60 anos. Isso mesmo, hein? O presidente revela que IA não é uma novidade em si,
mas o que é novo, de fato, são as suas aplicações, né? Então ele também frisou que a IA não substitui o pensamento humano, pelo contrário, ele vai exigir ainda mais senso crítico das pessoas. Por fim, a gente também falou sobre democracia brasileira, soberania nacional, sobre os potenciais do Brasil que precisam ser melhor explorados e como a FGV ela se posiciona como um grande agente de transformação aí no desenvolvimento do Brasil. Muito interessante. Eduardo, o que mais podemos esperar dessa nova temporada? Então, Nicolas, a nova temporada ela está recheada aí de assunto legal, de assunto interessante para o Brasil. A gente vai falar de inflação, vai falar sobre desigualdade social, vamos falar sobre segurança pública, sobre cultura, sobre mulheres no mercado de trabalho, sobre a COP30, uso de TI no Brasil, geração Z no mercado de trabalho, acesso à saúde no Brasil, enfim, recheado aí de temas muito importantes e que o Brasil precisa discutir e aprofundar. E a FGV querendo aí se posicionar mais uma vez como um fomentador desse debate, né? Então, não deixem de conferir esse lançamento, disponível no YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Todo mês saem episódios novos com diferentes especialistas da Fundação. Perfeito, Iris. E obrigado pela parceria de sempre aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Nicolas. E até o próximo episódio. Agora é hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá. Ao longo da semana, de 21 a 25 de julho, teremos a Semana Imersiva para o Vestibular FGV, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Acesse nosso portal para saber as informações de dia, local e horário do curso desejado. Na terça-feira, dia 22, temos às 18 horas o webinar De Artista a Empreendedor, como construir a audiência e monetizar sua música. E fechando a semana na sexta, dia 25, às 8h30 da manhã, o encerramento da primeira competição de Dispute Boards, na sede FGV em Botafogo. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Afonso. Nesse episódio contamos com áudios da Globo News, Jovem Pan News, Reuters, Wall News e TV Globo. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos e não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!